Estamos novamente aqui com o podcast na PEC e hoje nós temos as nossas convidadas especiais, a dona Analice e a filha Marcela. Sejam muito bem-vindas. Muito obrigada. Estamos muito felizes em recebê-las aqui conosco para estar contando um pouco a dona Analice, um pouco da experiência dela com a doença, né? E aí, dona Analice, para iniciar, conta como foi o início do diagnóstico, quando a senhora descobriu, né, o processo da doença, como foi? Foi bem ruim, né? Bem complicado. Fiquei muito triste quando o médico falou que eu estava com câncer. Eu não acreditei, não quis acreditar. Fiquei angustiado. E foi bem... Meu Deus, comigo não ia existir nunca. Eu pensei sempre assim, né? Que minha irmã já tinha tido câncer, minha irmã mais velha. Sim. E depois comigo. Meu médico disse que você é bem muito nova. Aí eu saí desse planeta, fui para outro. Eu fiquei bem, minha mente ficou descontrolada. Até eu consegui pisar no chão de novo. Foi só quando eu comecei a fazer a quimioterapia. Aí eu comecei a pisar no chão e fazer o acompanhamento psicólogo que eu precisei, preciso até hoje. Sim. Eu fazia aqui na ONG, mas aí parei e com essa parada eu surtei. Sim. Eu tive que procurar ajuda de novo, mas agora eu estou no remédio, estou me ajeitando, né? Sim. E Fala um pouquinho mais alto para nós, dona Analice. Então foi muito difícil para mim. Eu não consegui. Até hoje, assim, passa sabe? Sim, um flash. Um flash que eu digo, meu Deus, comigo eu não acreditaria que ia acontecer. Sim. E os sintomas de início? Qual foram os sintomas que a senhora... O sintoma meu filho pequeno, João, quando eu vim para cá, para Santa Catarina, ele tinha 8 meses, ainda mamava. Aí ele parou de mamar e meu peito endureceu. Sim. Endureceu, quebrou e ficou doendo bastante. Aí eu fui no posto, e lá no posto o médico passou a mamografia, a ultrassom mamário, eu fiz, eu levei o resultado para ele, e aí ele falou, não se assuste, mas com toda certeza é um câncer, mas tem cura. A gente ele encaminhou para o Dr. Jorge Rabu. Sim. E ele fez minha biópsia lá e aí confirmou mesmo que era. E foi tudo muito rápido, graças a Deus. O tratamento demorou assim, coisa de um mês, quando eu já comecei a fazer a quimioterapia, porque primeiro ele disse, vamos fazer a quimioterapia, que o tumor estava grande. Sim. Aí eu fiz a quimio primeiro. Que foi uma das partes pior para mim. Que é a quimio, meu Deus. E qual o tipo da quimio que a senhora fez? Vermelha. A vermelha? A mais forte, né? Tomava uma vermelha e uma branca, e depois eu passei para nunca tomei 12 brancas. Tomei 4 vermelhas e 12 brancas. Sim. Iniciou com as vermelhas e finalizou com as brancas. Me deixava super mal, eu ficava bem mal mesmo. E a médica tinha passado já uma preparação para mim do medicamento, mas mesmo assim eu fiquei bem mal. Tinha dia que eu vomitava, tinha febre. Sim. Eu ficava depressiva, não queria sair do quarto, começava a chorar, sentia o cheiro da quimio no meu corpo, saía correndo para ir tomar banho. Sim. Porque me incomodava. E depois que eu terminei as quimio, estourou, expulsou para fora, estourou. Então vazava. Eu tinha que ir todo dia fazer curativo no posto, aquele fedia e eu me sentia super mal. Sim. Meu Deus. É como se fosse um pus, assim. Então, assim, só para voltando um pouquinho lá atrás,
A senhora foi diagnosticada com câncer de mama. Com câncer de mama. Nos 2 seios ou somente Não, na em um? mama direita. Na mama direita. Uhum. E aí fiz a cirurgia, né? Tirei a mama toda, não deu pra salvar nada. Sim. Eu estava já infeccionada também. Uhum. Tirei a mama toda, fazia axila. E agora estou no processo de fazer a reconstrução da minha mama. Da mama. E quanto tempo faz ao início da doença que a senhora passou por todo esse processo? Em 2018 que eu descobri. Foi diagnosticada? Isso. Assim, no final, eu acho que no meado de 2018, no começo de 2019, Sim. eu comecei o tratamento, fiz cirurgia. Aham. E essa prima já tinha terminado, eu esperei um mês, né? Tinha que dar essa pausa. Depois da cirurgia, eu fiz radioterapia lá em Blumenau, que na época não tinha aqui. A senhora chegou a fazer a cirurgia de início, da retirada mesmo do tumor, ou foi a retirada? Não, de tudo. De tudo? De tudo. Da mama Depois das quimio, eu fiz a cirurgia mesmo da retirada do seio todo. Sim. E mandou de novo, né, para fazer a biópsia, para ver, mas graças a Deus estava tudo limpo lá, não tinha nada, tinha 20 nódulos e 3 tinham doença. E eu passei pela cirurgia e depois, quando eu tirei meu seio, eu não conseguia me olhar. Sim. De jeito nenhum. Então, quando eu cheguei em casa, eu tive uma crise de choro. Porque quando eu não conseguia. Tive que fazer um acompanhamento psicólogo até conseguir me olhar aqui. Eu não tinha mais um seio. Assim, dá para ver já um pouco que a senhora comentou, né, com a gente, esse processo, que você sempre se preocupou muito com a sua vaidade, né? Com a questão assim de estar bem consigo mesmo, questão de estética. Então, de repente, vem esse diagnóstico para você, né, para a senhora, e dá aquele impacto, porque a gente nunca está preparado, né, para receber esse tipo de notícia, né? Ainda mais porque a senhora estava praticamente com um bebê, né? Quantos mesinhos ele tinha? Ele tinha 8 meses. 8 meses. E aí hoje... deixando um pouco de lado a parte de mulher e trazendo o papel, a função de mãe, né? Porque assim, querendo ou não sei se estava no processo de amamentação, ou a senhora já tinha parado com a amamentação? Já tinha parado. Sim, mas aí tem toda aquela questão assim, nossa, a fase que o meu filho estava precisando, dependendo de mim, de repente eu vou ter que deixar essa fase de lado um pouco, para eu poder cuidar do meu processo, né? E aí te anula um pouco também como mãe. Como foi para a senhora lidar com a fase de mãe, com o pequeno João, com 8 meses, e aí todo esse processo do diagnóstico, de começar o início dos tratamentos, como foi para a mãe, Analice? Para a mãe, assim... Eu que precisei dele, desde dois, na verdade. Entendeu? Eu precisei desde dois. Porque a minha força vinha disso. De Deus em primeiro lugar, que a minha fé sempre foi essa, como hoje eu digo. E eles que me inspiraram a querer lutar, a viver, principalmente para o João, que era o menorzinho. E eu já tinha tido o começo de depressão antes do meu câncer. Já tinha tentado me matar e tudo, eu só tinha ela. Na época ela tinha 10 anos. E aí depois veio o câncer. Eu disse agora, eu já tentei me matar, agora eu vou tentar lutar pela minha vida. E foi isso que eu fiz. Dias ruins. Tinha dia que porque eu não conseguia dormir, antes de fazer a cirurgia, eu não conseguia dormir, porque eu ficava a noite toda sentada na cama, chorando de dor antes da quimio, que era muito grande, eu doía muito. E eu só consegui dormir depois da quimio.
E meus filhos foram minha base, meu Deus, meus filhos. Minha irmã também, que me ajudou muito. Minha irmã, minha cunhada, me deu muita força, né? Teve o tempo todo comigo. E foi isso, meus filhos, eu que precisei deles. Sim. E um sorriso de João, principalmente, mamãe, essas coisas me motivaram. E vale tudo, né? Que nos fortalece para dar continuidade em todo o processo, né, dona Com Nancy? certeza. E aí eu trazendo agora um pouco a Marcela, vamos falar um pouquinho, Marcela. Vai chorar? Pode chorar, não tem problema, faz parte do processo também. Então, você como filha, né? E não é só com os filhos, mas todos os familiares que estão ali diariamente ao nosso entorno, né? E de repente recebe uma notícia assim, como foi para ti lidar com toda essa situação? Foi desesperador, né? Porque eu sou uma pessoa muito assim, eu não. É que nem eu falo pra minha mãe ela já é mais sentimental pro lado de perca, essas coisas, sabe? E eu nunca tive uma pessoa que fosse muito próxima de mim, pra eu sentir aquilo de perca e tudo mais. Então eu fiquei desesperada, que eu não sei lidar com essas coisas, né? E eu fiquei desesperada, e eu, ai meu Deus, minha mãe, e agora? Porque todo mundo vai embora, né? O que todo mundo fala, todo mundo vai embora, só quem fica é a mãe. Aí você vai perder a mãe e você vai ficar como, né? Ficar sozinha. E aí eu ficava, ai meu Deus, não leva minha mãe, que se minha mãe for embora eu vou ficar só. Essas coisas ela não sabe, né? Que eu não gosto muito de contar. Mas eu fiquei desesperada, porque eu não era maior de idade, né? E tinha meu irmão. E aí eu não sabia como lidar com aquela situação. E aí eu ficava, sabe aquele pânico assim? Você não sabe o que fazer. E eu falava, ai meu Deus, não é minha mãe, não quero que minha mãe morra, e não sei o quê. E aí eu via a situação dela, era bem ruim, sabe? Porque ela ficava muito pra baixo, às vezes não queria levantar, né? Mas graças a Deus, né? Tá aí vivíssima e maravilhosa, né? E você acompanhou ela em todo esse processo da doença, devido aos tratamentos, porque querendo ou não, tipo, quando você vai, né, a senhora ia receber as químios, né, vocês ficam bem debilitados, né? Minha irmã me acompanhou porque Tua irmã ela te acompanhou? ficava com um pequenininho. Sim, E minha irmã me acompanhou, mas aí depois também eu falei, vá trabalhar e que eu vou sozinha. Aí eu comecei a isso, eu pegava o ônibus, mesmo caindo, sim, eu ia sozinha. E minha irmã foi algumas comigo, depois eu disse, não, minha filha fez mais, ela trabalhar, que ela trabalhava, né? Eu vou sozinha, eu pego o ônibus e vou. Aí era o que eu fazia. Pegava o ônibus, saía de lá bem ruim, né? Mas ia. Nunca faltei nenhuma. sim. Sempre pra mim. E a senhora, tipo, a Marcela, nesse momento, assim, desses processos das químios, a senhora fez praticamente assim, sozinha. Sozinho. Conseguia Até porque também de menor não podia entrar, né? Ah, entendi. Na quimioterapia. Sim. Aí ela não podia ir. Uhum. Então, eu fui uma parte com minha irmã e depois eu fui sozinho. Sim. Iniciei sozinho. E querendo ou não, a doença também, ela exige, assim, várias mudanças de hábitos dentro de casa, né? E a gente fala até em questão, assim, de alimentação. Como foi para a senhora essa fase? Minha irmã fazia comida para mim, porque eu não conseguia por causa do cheiro. Te incomodava, assim? Dava ânsia de vômito. Eu adoro melancia. Hoje eu não consigo. Sério? Eu enjoei da melancia de uma forma que só. E eu não conseguia fazer comida. Minha irmã que fazia para mim, porque eu não conseguia jeito não. Sim. E se eu fizesse, eu não ia aguentar fazer. Eu ia vomitar e não ia conseguir comer. Uhum. E ela fazendo, mesmo vomitando, eu comia novamente. Uhum. Eu não podia baixar a
a imunidade, né? Sim. Então eu procurei sempre me alimentar para não baixar a imunidade e para não parar o tratamento. Senão eu não podia tomar químio. Então eu comia. Mesmo não querendo, eu comia. Eu me alimentava para quando fosse fazer as químias, com imunidade boa. Sim, mais forte. Minha imunidade nunca baixou, graças a Deus. Que bom, né, dona Analice? E me diz uma coisa, assim, devido ao câncer, né, surgem momentos, assim, de tristeza, né, a instabilidade emocional surge. E aonde que a senhora buscava a distração, algum meio de distração, durante todo esse período que a senhora passou devido à doença? Então, na verdade, eu não buscava distração, né? Eu ficava o tempo todo dentro do meu quarto, ou às vezes eu pegava eles dois, Marcelo e João, né, caindo, davam de repente assim, vamos lá no centro, eu quero ir na praça tomar um vento, eu não quero ficar aqui nesse quarto. Aí pegava eles dois, a gente ia mesmo caindo, não estava aguentando, nem andar direito, mas eu ia, ficava lá alguns minutos, e depois a gente voltava para casa. Esses momentos que a senhora fazia assim para dar uma distraída, para buscar força, né, determinação para continuar esse processo da senhora. E eu vou voltar um pouco para a filha aqui, para Marcela. E como mãe, assim, o que você admira mais na mãe Analice? Vou chorar. Amor, a gente vai chorar também. E eu fui o melhor do mundo, sabe? Porque eu admiro muito ela, porque ela sempre me criou sozinha, sabe? E hoje em dia, todo mundo sabe que criar filha sozinha é muito difícil, né? E minha mãe é uma pessoa boa, a gente tem nossas brigas e tudo mais, sabe? Mas eu amo muito ela, admiro muito ela, ela é uma pessoa muito forte, sabe? E eu sempre penso assim, que quando tiver um filho, eu quero ser a minha mãe feia pra mim, sabe? Porque se ela não tivesse sido uma pessoa durona, sabe? Muito atenciosa, eu não seria a pessoa que eu sou hoje, sabe? Porque minha mãe também já passou por muitas coisas comigo. Então hoje, eu vejo muito esse lado, sabe, dela como mãe. E é tudo assim, sabe? Não tem uma coisa específica que faça falar assim, minha mãe é mãe por causa disso. Não, minha mãe é mãe por tudo, sabe? Porque ela nunca deixa faltar nada pra mim, mesmo sozinha, com todas as dificuldades dela, sabe? Nunca desistiu. Então, eu admiro muito ela por isso. Por ela ser quem ela foi e quem ela se tornou hoje. E é isso. Que lindo. É muito gratificante como mãe, né? Porque são esses detalhes que fazem toda a diferença e nos fortalecer, né, dona Analice? Dá um lencinho pra produção aí, só. Ó, a produção aí, gente, ó. E, dona Analice, e como foi, né, ouvindo a Marcela fazer essa observação e ela dizendo que você passou por esse processo, criou ela sozinha, como foi para a senhora passar por tudo isso sozinha, com os dois filhos? É difícil, né? Foi bem complicado, como eu lhe disse, a base da minha fé em Deus, que me deu motivação meus dois filhos. Porque, como eu sempre falo, se eu não tivesse eles dois, a vida para mim não ia fazer sentido, eu não estaria aqui. Sim. Não estaria aqui. E a minha fé que eu tenho em meu Deus, como eu falo sempre, que eu estou curada. Porque Ele me curou, Ele me deu, eu já passei, Ele disse assim, como eu costumo dizer, você é minha guerreira, que eu vou te
Já passei por muitas coisas na minha vida, desde a minha infância. Meus pais me deram cedo, com 8 anos, eu tinha 8 anos. Então eu sofri muito, fui muito maltratada pelo meu próprio irmão. E aí tive esse começo de depressão, aí tive câncer. E é como eu costumo dizer que João é um filho da promessa de Deus, que ele disse, eu vou te enviar para que eu vou mandar, você vai passar por um momento na sua vida e ele vai te ajudar. Então eu tenho muito isso na minha vida, eu tenho muita fé em Deus. Minha fé é a base da minha vida. Se não fosse a minha fé, tem hora que eu até exagero assim, porque eu digo, meu Deus, eu já estou cansada de tudo, e quero, como agora que tive recaída da depressão, eu disse, eu estou cansada, eu não aguento mais, eu quero morrer, eu já tinha morrido na hora que eu fiz a cirurgia. E aí eu depois voltei, respirei, ajoelhei, disse perdão do Senhor por essas palavras. Perdão, porque o Senhor tem uma grande, assim, um propósito muito maravilhoso e lindo na minha vida. E o Senhor me deu porque eu aguento passar. Que ele não dá nada quando você não aguenta. Então ele disse, eu vou te dar tudo, desde lá de tu pequenininha até agora, e você vai passar por tudo. Então, se eu estou viva hoje, porque ele me deixou, ele disse, não, você ainda tem coisa aqui no mundo para cumprir, não vai agora. Então, minha fé e meus filhos. Sim. Minha fé em Deus e meus filhos. E nesses momentos a gente tem que se apegar, né, em algo, né, dona Alice. E aí, trazendo essa questão de quando a gente passa por porque muita gente está preparado para receber qualquer notícia que venha a diagnosticar uma doença, né, seja crônica, enfim. E aí vem toda essa questão também não só da doença física, mas também vem as questões, os outros âmbitos da nossa vida, que são as questões emocionais, psicológicas, mentais e espirituais, que é essa questão que a senhora, né, falou, que se apegou a Deus, e Deus é a questão espiritual também, mas como foi nesses âmbitos da vida da senhora, como foi no lado emocional? Conta um pouquinho mais detalhado para nós, assim, como foi. A gente volta aqui, retomamos a nossa entrevista. A gente pede desculpa a todos vocês, porque a gente houve uma instabilidade aqui no celular. E a gente retoma aqui com a dona Analice, mãe querida, uma lindeza aqui. E a gente observa, né, dona Analice, que a vida da mulher e mãe, ela muda totalmente, né? E aí colocaram também as nossas necessidades, as nossas prioridades, porque nós também temos. Né? Não só do contexto em que a gente está inserido, mas sim o pessoal de nós mesmos. E como mulher e mãe, como foi essas necessidades? Como que a senhora... Porque aí também, devido à doença, né, às vezes tem que deixar algumas necessidades de lado para poder suprir o lado da doença. Como foi? Conta um pouquinho para nós. Na verdade, assim, eu sempre priorizei os meus filhos. E sempre, quando eu tinha ela pequena mesmo, que João ainda não existia, eu sempre tinha medo de ter um relacionamento, ter um namorado, por conta de abuso sexual, essas coisas. Eu sempre pensei nisso, eu sempre tive essa cabeça assim. E eu me tranquei nessa parte Parte afetiva? Eu me tranquei. E fiquei muito tempo sozinha mesmo. E aí, depois que eu tive o câncer, eu disse, não, agora eu quero viver. Marcela já está grande, eu quero arrumar um namorado, eu acho que merece. Eu quero ser feliz. Exato. Mas nunca deu muito certo os relacionamentos. Mas eu digo, não, uma hora Deus vai botar a pessoa na minha vida. Com certeza.
E aí a questão também porque interfere, né, esse lado emocional também na aparência, né, devido à doença, na vida, né, afetiva, como você mesmo tem observou ali para nós. E dentro desse contexto, né, essa parte da aparência, da autoestima, como foi para você? Não me arrumava. O cabelo foi o de menos, porque esse cabelo vai nascer. A parte mesmo que me incomodava era o seio. Que me incomoda até hoje, né? Só não vai me incomodar mais no dia que colocar. Reconstruir. Isso. Aí eu não me arrumava, né? Ficava, não fazia nada, não me arrumava, usava lenço. Mas devido à doença, ou já foi uma consequência anteriormente? Ou foi só pelo fato da doença? Essa questão da autoestima, da aparência, de não cuidar muito de si? Não, quando eu era mais jovem, que eu não tinha ela, eu até me arrumava mais, mas depois que eu tive filho, eu parei de me arrumar, me joguei, sabe? Tanto que hoje eu me olho no espelho e me digo, eu sou linda e maravilhosa. Hoje, com 46 anos, eu me acho muito bonita e hoje eu quero me arrumar. A gente traz aquela história, né? E hoje a gente com essa idade, a gente queria ter voltado lá na fase da adolescência, né, dona Annalise? Porque hoje a gente se olha no espelho e às vezes a gente se ama mais, se acha mais linda. Hoje eu me olho no espelho e digo, meu Deus, eu sou muito bonita, me amo e me arrumo mais. Hoje eu me arrumo, só ando arrumada. Vou trabalhar, eu me maqueio todo, arrumo meu cabelo. E a gente falando um pouco também a questão de quando você recebeu o diagnóstico, você teve que parar a sua vida. Você teve que parar, dar uma pausa em questão de vida profissional. Eu trabalhava, eu parei, eu fiquei afastada 10 meses do trabalho. Porque até quando eu tive o diagnóstico, eu ainda estava trabalhando. Só que depois eu não consegui mais, que eu ia e voltava para casa, porque eu não conseguia ficar no trabalho, porque minha mente não estava ali. Pedi para o médico me afastar, porque até por conta que eu não dormia, isso tudo me incomodava. E eu fiquei afastada 10 meses do trabalho para fazer o tratamento tudo. Cirurgia, radioterapia, quimioterapia primeiro, né? Depois da cirurgia, a radioterapia, eu fiz 28 sessões de radioterapia. No ano abdominal, eu ia todos os dias, de segunda a sexta, fazia. E bem complicado, né? Só quem passa que sabe. E você pôde retornar a todas as suas atividades normalmente após quanto tempo do tratamento? Depois de 10 meses que acabou o afastamento do INSS, eu voltei a trabalhar, porque eu tinha que voltar, ainda voltei com o meu braço que estava em carne viva, porque da radioterapia queimou, mas eu voltei, eu disse, vou ter que voltar a trabalhar, eu voltei, só que também quando cheguei no trabalho eu já fiquei surtada, porque eu sou cozinheira e muita pressão. Eu cheguei também, fiquei, não sei nem se eu cheguei a ficar um ano inteiro. Eu pedi para sair, fazer acordo, porque eu não aguentava mais. Eu disse, não, eu tenho que sair, porque se eu não sair eu vou ficar doente de novo. E me afetou muito, e era muita pressão, e aí eu saí do trabalho. A senhora trabalhava em um restaurante de cozinheira. Eu saí do trabalho, aí fiquei recebendo meu seguro, depois arrumei outro trabalho, aí saí, fiquei desempregado um tempo, aí já veio a agonia de pagar as contas, aí não ter trabalho. Sim. Aí fiquei bem nervosa, fazendo minhas orações, e aí consegui trabalho de novo. E assim. E hoje a senhora vive, como a senhora vive? Voltou toda a rotina normalmente? Como é também essa questão de, como mulher e mãe, você pega um momento para você,
Porque às vezes a gente quer ter sim os nossos momentos com os filhos, aproveitar eles, né? Porque a gente já tem a semana bem corrida, né? Às vezes a gente está no automático. Mas nós, como mulher e mãe, nós também precisamos, né, de um momento para si. Você tem esses momentos? Não tenho. É trabalho, casa, casa, trabalho. Agora eu tô de férias, é casa, trabalho e médico. Eu disse, meu Deus, ainda não consegui descansar. Sim, mas por que a senhora se vê que não há necessidade, você não precisa desse momento? Ou porque a senhora, o momento que a senhora tem, a senhora quer se dedicar a eles? Não, eu preciso, eu queria, agora na minha férias mesmo, eu queria ter dinheiro para poder viajar, ficar uma semana em um lugar, sabe? Uhum. Mas só que as condições financeiras não Sim. permitem. Uhum. E eu queria sim ter um tempo para mim, só para mim. Uhum. E esses momentos, a senhora acha que não pode, assim, de ter um momento só para a senhora pegar, dar uma volta, dar uma caminhada? Não, caminhada já caminhou todos os dias, vai Para trabalhar. trabalhar? Mas eu também sou muito caseira, sabe? Sim. Antes eu era muito, eu gostava de sair muito, eu era muito farrista. Uhum. Quando eu era jovem, eu não tinha filho, eu saía bastante. Minha saída começava na quarta, eu só parava no domingo. Aí, eu não me arrependo de nada, era tudo maravilhoso. Isso é bom. Mas depois que eu tive filho, eu mudei totalmente. Sim. Minha dedicação foi aos meus filhos, né? de sair. Eu sou mais caseira em casa, de ficar com eles mesmo. Uhum. Na minha vida. É verdade. E assim, como mãe, porque nós nunca estamos preparadas para ser mãe, né? Então a gente também não tem, a gente não nasce com uma manualzinho ali de instrução, né? De como viver a vida, de como ser mãe, enfim, né? E quando veio eles, né, os teus filhos, você como mulher e se tornando mãe, qual foram as mudanças que aconteceu na sua vida, interiormente, emocionalmente? Como foi? Uma coisa assim maravilhosa, como eu digo, que Deus mandou eles dois, escolheu eu para ser mãe dele e de João. E eu fui sempre, como eu falo para eles, eu sou uma mãe chata, sou mesmo, tenho, como ela mesmo falou, mas tudo que eu falo é como eu digo para ela, que é pro bem dela, que eu amo ela, que eu amo o João, e tudo que eu faço é pro bem deles. E, meu Deus, foi o presente mais maravilhoso na minha vida, que eu tive foi meus dois filhos. Como eu digo, eu amo meus dois filhos incondicionalmente. É um amor assim, fora de série. Sim. É um amor que eu não quero que ninguém maltrate, eu não quero que ninguém faça nada com eles dois. Eu sou bem mãe mesmo. Eu me acho super mãe. Super protetora. Super protetora, exatamente. E quando está sentindo alguma coisa, eu me preocupo para levar para o médico. Eu sou a mãe que vou para a escola. Ela mesmo, como eu digo para ela não tem o que reclamar. Dizer, a minha mãe nunca foi na reunião da minha escola. A minha mãe nunca foi. Sempre participei, né? Sempre da escola. Se tinha festinha, eu estava lá. Quando eu não podia ir, eu sempre passava lá. Conversava com a professora. Então, sempre uma mãe presente. Sim. Nos momentos dos meus filhos. Uhum. Então hoje, para nós assim, pode ser breve, como que a senhora definiria a palavra mãe? É a coisa mais maravilhosa que existe na vida. Em uma palavra. Amor.
Então aproveitando aqui, deixa para todas que estão assistindo uma mensagem dos Dias das Mães, para todos que estão nos acompanhando. Eu não sou boa de falar assim, né? De palavras, não sou boa. Mas como é que eu vou dizer, meu Deus? Pode ser aqui? Aqui? Aqui. É que continue se amando, amando os seus filhos. Mãe como eu falo sempre, tudo assim na vida do filho, amor, presença, tudo. Eu mesmo sou muito, amo muito meus filhos. Sem eles eu não sou nada, com eles eu sou tudo, até porque eu perdi minha mãe cedo e eu sinto muita falta de mãe. Tanto quando eles me chamam de mãe, minha mãe, essa palavra é linda pra mim, é linda. Minha mãe, não sei o quê. Eu digo, oh, meu Deus, que quando eu era mais jovem eu dizia, será que eu vou ter filhos para me chamar de mãe? Porque eu não tive isso com a minha mãe. Então, eu não sou boa A senhora está sendo. Vai lá. de falar, mas é que ame sempre seus filhos, sempre esteja perto deles, converse, dê conselho, seja super mãe, porque é uma coisa que eu prezo muito na minha relação com meus filhos, estar sempre presente, conversando, perguntando o que é que estava passando. Essa daqui ela não me fala muito, né? Ela não vai falar porque a senhora é isso e aquilo. Mas ela sabe muito bem que eu estou aqui para ela contar porque der e vier para qualquer coisa. Eu vou estar sempre presente na vida dela. Ela sabe disso. Meus dois filhos são o meu amor da minha vida. Meu Deus. Meus filhos é tudo para mim. É minha motivação. Sem eles, não estaria aqui, a verdade é essa. Marcela, agora chegou a tua vez. Calma. Pega mais um aqui, ó. Agora então aproveita esse momento e fala para tua mãe o que você tem para falar para ela e já aproveitando já como filha de muitos que às vezes a gente fica com vergonha, a gente se sente envergonhado, a gente se fecha, às vezes a gente não quer expressar exatamente o que a gente sente, né, dentro da gente. Mas esse momento agora aproveita e o que tu tem para falar para o Dia das Mães para tua mãe? O que eu tenho pra falar pra minha mãe é que ela é maravilhosa e eu amo muito ela, né? Que lindo, gente! E É isso aí. até porque eu sempre falo assim com muitas pessoas, né, que antigamente, né, quando eu era mais nova, não que eu seja tão velha agora, né? Eu e a minha mãe, a gente não tinha uma relação muito boa, né? E hoje em dia a gente tem uma relação muito boa, assim, eu acho, sabe? Do que a gente tinha antes. Então, eu acho que é da parte das duas partes, né? Quanto do filho, quanto da mãe, tá ali pra se esforçar, né? Querer o melhor do filho, porque é como a minha mãe falou, né? Os pais são a base. Eu sempre falo pra minha mãe, eu não sinto falta do meu pai. Meu pai nunca foi presente, mas eu não sinto falta por quê? Porque ela me deu aquele apoio, né? Ela se preocupou em estar na parte do meu pai, na parte da minha mãe, em tudo aquilo, pra eu não ter aquela coisa de sentir falta, sabe? Porque é muito triste, né? Hoje em dia a gente vê tanta coisa, então eu acho que as mães hoje em dia têm que ser mais presentes, porque hoje em dia tá faltando muito isso, sabe? Tem muitas crianças aí passando por coisas muito complicadas, entendeu? Então tem que aproveitar, né? Domingo já é Dia das Mães, vamos lá mãe, vamos ali dar uma passeada, né? Fazer uma coisa diferente, ter aquele momento mais próximo do outro, né? Que é importante, que é como minha mãe fala, ai, quando eu morrer, você vai sentir minha falta. Sempre assim, o drama dela. Quando eu morrer, aí você vai procurar alguém pra falar tal coisa e eu não vou estar aqui.
E é de fato isso, né? Que hoje ela fala, "Ai, se eu tivesse minha mãe e tudo mais." Então acho que quanto o filho, quanto a mãe, tem que aproveitar esse final de semana, né? Pra estar juntos. Não só o final de semana, né? Porque a gente tá com a mãe todo dia, a vida inteira, né? Então, tem que aproveitar, né? E um ótimo feliz Dia das Mães, né? Pra todas as mães. Ah, então dá um abraço nessa mãezona aí, um beijo. No good. Que na verdade o Dia das Mães a gente acaba, vou expressar aqui que nós mães, o nosso dia é todos os dias, né? E eu quero aproveitar, quero agradecer imensamente pela presença de vocês aqui, passando um pouco da história de vocês, que é linda, muito linda mesmo, Dona Ananice, parabéns por essa garra, por essa determinação, por essa força, tá? Que olha, a senhora está de parabéns, continue nessa caminhada de mulher, mãe, profissional, né? Sempre tentando buscar o melhor para si, primeiramente para si, e depois é um reflexo para os teus filhos, para os familiares que estão em torno diariamente, né? Então, muito obrigada. Obrigada, nos deu assim uma aula. Eu que agradeço e um feliz Dia das Mães para todas as mães. Obrigada, Marcelo, querida. Continue também sendo essa filha aí maravilhosa, ajudando a mãe, né? Incentivando ela, dando força, né? Que isso é a gente, como a Dona Ananice mesmo falou, os nossos filhos são a nossa força, o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Sem eles a gente não conseguiria estar se fortalecendo para viver os nossos desafios diários. Tá bom, minha querida? Eu que agradeço. E essa semana, produção, essa semana foi um desafio assim muito grande, principalmente para mim, que estou aqui na frente dessas histórias, né, maravilhosas que a gente teve a oportunidade de estar acompanhando. E são histórias de superação que nos fazem questionamentos, né? Não só como ser humano, mas como mãe também, porque eu sou mãe de 2 filhos maravilhosos também. E aí a gente para refletir um pouco como está sendo exercido a nossa função, nosso papel de mãe, né? Para se pensar. E para finalizar aqui, né? Hoje é sexta-feira, bem final de semana, Dia das Mães, eu escrevi aqui uma mensagem e quero dedicar não só a Dona Ananice, mas também a todas as colaboradoras aqui do Instituto, né, do INAPEC, que são mães, e todas vocês que estão aí do outro lado também nos acompanhando. Então, mãe é palavra pequena, mas com um significado imenso. Mãe é flor, é perdão e sorriso. Mãe é conforto, sofrimento e verdade. São tantos predicados, pois ela é missão de maior responsabilidade em nossas vidas. A ela devemos a nossa vida. Mãe é razão, o sentido da vida. E aproveitando também, eu desejo a minha mãe especial, Dona Lore, um feliz Dia das Mães. E a todas vocês também, um feliz Dia das Mães, que vocês façam um final de semana maravilhoso com todas as pessoas, todos os filhos em torno e vivenciando ali momentos de alegria com as pessoas que vocês mais amam. Um abraço grande, fiquem com Deus, um ótimo final de semana e até semana que vem.